Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 110, Perspectiva, Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Então, Hermínio Miranda continua tratando desse mesmo caso. Num caso desses, um companheiro desarvorado manifestou-se em grande aflição, porque havíamos feito cair o seu chefe e ele estava reduzido a um trapo. Então, vejamos. Um dia, na casa que Hermínio Miranda trabalhava, manifesta-se um espírito no campo vibracional de um médium totalmente desarvorado, totalmente desestruturado. E ele alegava, grande aflição, porque ele dizia que aquele grupo ali havia feito cair o seu chefe e ele estava reduzido a um trapo. Então veja bem, existe hierarquias nas regiões umbralinas também. Esse ser, provavelmente, ele não conseguiu se adaptar com outros seres que assumiram o lugar desse que auto se denominava chefe. Provavelmente ele não conseguiu se adaptar com as regras de um outro que assumiu o lugar desse outro. Pois ele se manifesta ali e o argumento dele é que o grupo fizeram com que o chefe dele caísse. E que ele, que ele estava reduzido a um trapo. Eu estou me sentindo um trapo. Estou perdido. Pois vocês de certa forma, pois vocês nos roubou o nosso chefe, vocês enganou o meu chefe, vocês acabaram com a nossa facção. Então, Hermínio continua dizendo assim, sua expressão, mas não lhe foi difícil verificar por si mesmo que o antigo chefe não fora obrigado a converter-se e nem desejava voltar sobre seus passos. Então vejamos aqui. As orientações de Hermínio Miranda, tão sensatas, porque quando os trabalhadores são verdadeiros, os mentores verdadeiros, o doutrinador verdadeiro, é assim. Não foi difícil para Hermínio Miranda mostrar para esse irmão que se dizia um trapo porque havia perdido o seu chefe, para a equipe espiritual ali daquela casa. Não foi difícil para Hermínio Miranda mostrar para ele, olha, nós não fizemos nada, vamos dizer assim, nós não fizemos nada a não ser acatar
as vontades dele, porque em momento algum nós não o forçamos a nada, como se fosse assim. Porque, conforme já dissemos, principalmente no vídeo anterior, a espiritualidade, ela não força ninguém a nada. Não força. Eu participei, eu posso dizer porque eu participei de um trabalho numa determinada região. Eu já disse isso aqui, mas eu vou tornar a repetir. Nós nos encontrávamos numa determinada região umbralina e víamos que passava correndo para lá uma senhora, ela corria, uma jovem senhora. Ela corria para lá, ela corria para cá, como se fosse uma louca. Ela corria mais que um maratonista. Em dado momento, os responsáveis pela equipe que eu me encontrava, eles ordenaram que alguns dardos de anestésicos fosse aplicado nela, né, através de projéteis de tiro, porque ela não parava, ela corria 24 horas, vamos pensar assim, melhor que um maratonista. E ela adormeceu. E nós podemos averiguar aquele caso, analisar tudo nos arquivos da mente dela. Naquele momento, a nossa visão espiritual aumenta milhões de vezes mais que microscópio aqui na Terra. E nós tivemos a oportunidade de constatar que não havia nenhum tipo de espírito perseguindo essa nossa irmã, a não ser a própria consciência dela que pesava sobre ela. Mas mostrou ela em determinado século, onde lá ela era cafetina. E ela também teve a oportunidade de abortar, se não me falha a memória, 9 espíritos. Ela abortou dela mesma. E uns praticamente 90 espíritos que ela abortava, né, daquelas mulheres que trabalhavam para ela, naquela boate dela. Ela abortava, ajudava as moças a pôr para fora. Porque eram boates de programa. Então, gravidez ali, tinha que expulsar aquelas mulheres dali, porque aquelas mulheres grávidas não davam renda para casa. Simplificando, ela abortou praticamente umas 100 almas aqui no corpo físico. Só que esses seres já haviam perdoado ela, eles não perseguiam ela mais. Quer dizer, não havia obsessor de espécie alguma ali. Aí você me pergunta, mas por que ela vivia correndo para lá para cá? Dos fantasmas da própria mente, de consciência pesada. Ela foi perdoada por todos aqueles, porque muitos séculos naquela situação, mas ela não conseguia se perdoar. Então essa é a questão. Muitas pessoas às vezes perdoam as outras pessoas, mas não consegue se perdoar. E fica ali remoendo aquilo na consciência. E depois ainda interroga a própria consciência, mas por que eu sou assim? Por que eu não consigo
melhorar, mudar. Ora, porque a pessoa não consegue nem mesmo se perdoar. Então nós temos que trabalhar essa questão, não é? Então vejamos, converter-se-em desejava voltar sobre seus passos para reassumir seu posto no mundo das sombras. Fora vê-lo pessoalmente em outras ocasiões. O manifestante disse-nos que durante a semana, após termos conseguido conquistar, entre aspas, o seu líder, ele se reunira com os demais companheiros para mentalizá-lo e ajudá-lo no seu desespero, pois interpretava as vibrações de aflição que dele recebiam como um apelo do ex-comparsa que acreditavam prisioneiro nosso. Acreditava, ser prisioneiro. Logo, porém, verificou o seu engano e acabou também cedendo aos nossos argumentos. Então você observa que esse espírito também, esse nosso irmão, que por atrás daquele que ele acreditava ser o seu chefe, ele foi levado até o departamento onde aquele que fora seu chefe se encontrava. E ele deparou com uma situação totalmente inversa da que ele imaginava. E, de certa forma, a mesma assistência que o chefe dele havia recebido, ele também passou a receber. E usando, entre aspas, ele também se converteu, né? Em resumo, o trabalho prossegue no mundo espiritual, junto ao companheiro resgatado dos porões tenebrosos da dor e reconvertido à doutrina do amor. Mas a nós, encarnados, a participação, ainda que importante, em certos casos, será mais modesta, ou pelo menos de outra natureza que não diga respeito especificamente ao trabalho mediúnico. Então, nós sabemos, já dissemos isso aqui várias vezes, nós, aqui no corpo físico, tanto no corpo físico, quanto quando deixamos o corpo físico à noite e trabalhamos nos departamentos espirituais durante o sono do corpo físico, em 100% o nosso trabalho resume apenas em 1%. 99% os mentores espirituais são, de fato, os que realizam tudo, sobrando para nós apenas 1%. Vamos dizer que mesmo esse 1% sendo assim de grande importância, mas é preciso agir, é preciso agirmos com humildade, com simplicidade, pois nós não somos nada sem os mentores espirituais. Nós não conseguimos fazer nada sem os nossos amigos espirituais. Sem Eurípides Barçanu, Bezerra de Menezes, enfim, o espírito amigo espiritual que você tem. Você não consegue fazer nada se ele não te auxiliar.
Pois eu consigo ir nas regiões umbralinas e resgatar espíritos sofredores que lá se encontram. Sem os mentores espirituais, você não consegue. Eu consigo, já fui várias vezes e eu consegui trazer, não foi nada. Aquilo ali não passa-se de alguns quadros fluídicos, imaginário, que você mentalmente, durante aquele momento, mergulhou naquela indução daquele quadro e achou que você podia ir, podia fazer, que você não precisava de ninguém. Mas isso é tudo ilusão. Isso é tudo ilusão. Nós não somos nada. Os trabalhos mediúnicos, eles não são realizados, não são feitos sem a presença dos mentores espirituais. E outra coisa, só se manifestam através dos médiuns preparados, disciplinados, aqueles espíritos que os mentores espirituais ali comparecem com eles na casa espírita séria. Então, quando eu pronuncio esse termo casa espírita séria, é para se analisar, tá? Porque na casa espírita que eu trabalho, enfim, é preciso tomar bastante cuidado. É preciso ficar bastante atento, né? Então vejamos. Vai ficar para o próximo dia, para o próximo vídeo, o tema, um novo tema que se chama o intervalo. Eu não quero começar agora esse tema, o intervalo, porque senão mistura, né? Porque o tema anterior é perspectiva. Então ainda não terminamos, na verdade terminamos o tema perspectiva agora. Mas aí eu já começo um novo tema que é o intervalo, mistura as coisas. Então vamos deixar para o próximo vídeo, próximo dia, o tema o intervalo.